Olá, sejam muito bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Elias, do sexo masculino, tenho 43 anos, sou pardo, tenho cabelos pretos, olhos castanhos e estatura mediana. Hoje estou trajando uma calça jeans e uma camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV e eu vou utilizar uma tela interativa para fazer anotações. Vem comigo! Olha só, minha gente, hoje nós vamos revisar um pouco o assunto regime militar no Brasil. E a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o quê? É o quê, minha gente? Hein? Essa galeria aqui, ó. Olha só, esse pessoal aqui é o pessoal que governou o Brasil na época do regime militar. Os quatro, primeiros, e o último, que é o Figueiredo, não está aqui, porque hoje a gente vai concentrar muito mais na fase do âmago do regime militar, e o Figueiredo é do final, é o último presidente desse período. E aí o que acontece? O que acontece é que aqui a gente tem o Castelo Branco, o Costa e Silva, o Médici, o Geisel, certo? 4 presidentes importantes para a gente entender esse momento que a gente chama de regime militar no Brasil. Hoje a gente vai trazer algumas questões recuperando o período de governo de alguns deles e comentando algumas coisas sobre o regime. Vamos nessa? Olha só, a nossa primeira questão vai dizer o seguinte: esses cartazes divulgados durante o regime militar brasileiro buscavam... Muito bem, vamos ver então o que os cartazes dizem. Até 1964, o Brasil era apenas o país do futuro. E então o futuro chegou. E olha esse aqui, ó. Esse aqui é o mais famoso, né? Aparece tudo que é livro de história. Ninguém mais segura este país. E aí você tem, então, cartazes que estão falando que o futuro chegou, que ninguém mais segura o Brasil. Ou seja, estão elogiando o Brasil ou estão falando mal do Brasil? Esses cartazes, hein? Já de cara o que a gente tem que pensar? Estão elogiando o Brasil, né? Logo, vamos lá para a nossa questão? A nossa questão diz... Esses cartazes, será que o comando buscavam? Será que eles buscavam estimular o nacionalismo e o ufanismo para ampliar o apoio político ao governo? Será que o cartaz, quando fala ninguém segura esse país, o futuro chegou, será que a gente está estimulando esse nacionalismo, a gente está estimulando esse ufanismo, essa ideia, de projetar esse Brasil fantástico que está acontecendo ali naquele momento, segundo a propaganda do governo, durante o regime militar? Será que é isso que eles querem? Potencializar essa visão de que durante o regime o Brasil está se dando bem, está avançando? Faz todo sentido, né? O cartaz faz todo sentido que ele tem esse objetivo. Então essa daí tá bonita pra gente. Vamos ver as outras? Olha só, olha pra mim, olha só, vamos lá, olha pra cá. Repudiar o passado nacional de subdesenvolvimento e incentivar o empreendedorismo dos jovens empresários. Será que é isso? O governo militar quer estimular o empreendedorismo dos jovens empresários brasileiros? Ou será que nessa época a gente tem muito mais uma abertura aí para o capital internacional? Próxima. Contestar a oposição, que através da imprensa afirmava que o país estava numa crise financeira. Essa época aí, desses cartazes, desse nacionalismo, desse ufanismo, disso tudo, essa época aí é uma época que a gente vai ver que é chamada de milagre brasileiro, né? É uma época em que os índices do Brasil aumentam, é uma época em que você tem alguns resultados positivos, mas a gente sabe que esse processo não foi acompanhado de distribuição de renda, de mudanças estruturais que atingissem ali as camadas mais pobres da população. Então, a gente sabe que é um milagre brasileiro ali, entre aspas, né? Depois disso veio o endividamento, depois disso veio a inflação, depois disso veio uma série de outras consequências. Então, nesse momento, não é a questão da crise ainda. Nesse momento, é o momento do milagre, do chamado milagre brasileiro. Depois, no finalzinho do regime, aí vem a crise. Show de bola? Vamos para cá, vamos para a próxima. Valorizar as conquistas obtidas no setor esportivo, apesar de o país atravessar um período de alta inflacionária. Na verdade, nessa época do milagre brasileiro, eles tinham conseguido reduzir a inflação. Depois ela volta com tudo e vai virar um dragão, né? Então, nessa época, não vai ser essa daí por conta dessas transformações. A próxima, mostrar à população que o país se tornará a principal potência militar do planeta? O Brasil? Principal potência militar do planeta? Aí não, né? Aí não. Então, a que estava bonita pra gente é essa primeira mesmo. Qual é a resposta, então? A resposta é a letra A. Estimular o nacionalismo e o ufanismo para ampliar o apoio político ao governo. A gente sabe que a propaganda
A propaganda foi muito importante naquele momento, né? A propaganda foi usada para passar essa ideia de que o Brasil, do período militar, era o país que crescia, era o país que avançava, era o país do futuro, ou o país onde o futuro já chegou, que ninguém segurava. Então a propaganda era nesse sentido, de potencializar essa imagem do Brasil. Show de bola? Vamos para a próxima questão. Vem comigo, olha só. A próxima questão diz: durante o regime militar brasileiro, de 64 a 85, ocorreram... Será que nessa época houve o fim do intervencionismo estatal na economia? A ampliação da autonomia dos estados e o controle militar do sistema de informações? Olha só, quando a gente fala de autonomia, a gente sabe que os estados passaram por intervenção. A gente sabe que houve concentração de poderes no executivo. Então você não tem aí essa autonomia dada para os estados, né? E também essa questão de acabar a intervenção do estado na economia também não, né? Pelo contrário, foi um período onde houve também essa intervenção. Show de bola? Vamos para a próxima? A ampliação dos programas sociais voltados à saúde e educação, crescimento industrial e saneamento completo das contas públicas. Olha, uma dica que eu sempre entrego para vocês, né? Quando vocês virem nas alternativas de história essas palavras assim muito absolutas, né? Saneamento completo das contas públicas, você já estranha, você já desconfia. Por quê? Porque a gente sabe que nem sempre na história, quase nunca a gente consegue usar essas palavras. Sempre completo, nunca somente, sempre unicamente, né? Dificilmente a gente vai conseguir, tá bom? E além disso, essa questão da ampliação dos programas sociais, né? Isso não é a linha desses governos nessa época. Próxima, limitação dos investimentos estrangeiros no país, erradicação da inflação e pagamento da dívida externa. Não, pelo contrário, a gente se endividou e muito nessa época dos militares e a gente não limitou os investimentos estrangeiros. Pelo contrário, a gente se abriu completamente para o capital internacional. Próxima, fortalecimento do poder executivo, relativo esvaziamento do legislativo e do judiciário e aumento da participação estatal na economia. Aí sim, ó, o poder executivo estava super forte, o legislativo e o judiciário estavam relativamente esvaziados. Por quê? Porque o que acontecia nessa época, hein? O que aconteceu nessa época dos militares? Houve o fechamento do Congresso Nacional. A gente teve a fase do AI-5, onde vários direitos também foram suprimidos. Então a gente teve uma série de alterações. Lá nessa época, depois do AI-5, nós tivemos inclusive afastamento de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então teve influência tanto no legislativo quanto no judiciário esse esvaziamento. E houve essa concentração, esses superpoderes no executivo. Então isso está bem dentro do que acontece nesse período, beleza? Vamos continuar. Olha só, então essa aqui tá bonita pra gente. A próxima, modernização tecnológica nas comunicações, incremento dos transportes aéreo e ferroviário e maior equilíbrio na distribuição de renda. Olha, se você não tivesse dúvida nas primeiras, se você tivesse dúvida, na verdade, aqui no final isso já te ajudaria. Ó. Equilíbrio na distribuição de renda. Meus amigos, olha para mim aqui. Nessa época dos militares, a gente não vai ter essa questão de equilíbrio de distribuição de renda, certo? É aquela velha história do bolo. Lembra da história do bolo? É preciso primeiro fazer o bolo crescer para depois distribuir as fatias para a população. Né? Então, aquela coisa de crescimento econômico sem distribuição de renda. Crescimento econômico sem atingir as camadas mais pobres da população. Essa fatia desse bolo que não chega nas camadas mais pobres. Então, você já lembra logo, nesse período do regime militar, nós não temos esse equilíbrio na distribuição de renda. Ok? Tranquilo? Show de bola? Vamos para a próxima. Então aqui ficaria bonita para a gente a letra D mesmo. Qual é a resposta? Qual é a resposta? A resposta é a letra D. Fortalecimento do poder executivo, esvaziamento do legislativo e do judiciário e aumento da participação estatal na economia. Show de bola? Vamos para a próxima. Nos últimos anos do regime militar, a gradual abertura política implicou iniciativas do governo e de movimentos sociais e políticos. Um dos marcos dessa abertura foi... Bom, aí aqui a gente quer saber o que seria um momento importante do processo de abertura política. Tá? E a pergunta, as alternativas vêm e dizem: a primeira, a reforma partidária, que suprimiu os partidos políticos então existentes e implantou um regime bipartidário. Esse processo do bipartidarismo, né, de só podia a Arena e o MDB. A Arena era o partido da situação, o MDB era o partido da oposição. Isso aí é lá no final, quando a gente já está passando por um processo de abertura política,
ou é mais ali no começo, quando a gente está passando pelo fechamento, na verdade, político, certo? É no começo, tá? Então, no final, é o contrário. No final, a gente vai ter uma reforma que vai introduzir o pluripartidarismo novamente, lá no final do regime. No início do regime, a gente vai ter mudanças que vão introduzir o bipartidarismo, tá bom? Então, no início, o bipartidarismo, no final, o pluripartidarismo, tá bom? Vamos lá para a próxima. O chamado milagre econômico, olha aí, entre aspas, né, que eu falei, que é milagre econômico, mas entre aspas, que permitiu o crescimento acentuado da economia brasileira e aumentou a dívida externa. Esse momento do milagre econômico, tá correto? Isso teve crescimento acentuado da economia? Sim. Teve aumento da dívida externa? Também. Agora, será que isso a gente vai atribuir ao processo final, aos últimos anos do regime militar? Ou será que a gente vai atribuir isso já ao meio, né? Ali na época do Médici e tal, é que é o milagre econômico. Então tem que tomar cuidado com o comando da questão. Próxima. A próxima diz: a campanha pelo impeachment de Fernando Collor, que for acusado de diversos atos ilícitos no exercício da presidência. Essa questão do Collor, ela vai acontecer já depois do regime militar. Certo? Depois que termina o regime militar, a gente tem a eleição do Tancredo, o Tancredo morreu, aí o vice assumiu, que era o Sarney governou 5 anos, aí depois veio outra eleição presidencial, nessa outra eleição o Collor venceu o Lula, e aí quando ele governa, depois de 2 anos que ele está governando, aí acontece o impeachment do Collor. Então isso é bem depois, mas bem depois mesmo do regime militar, certo? O regime termina em 85, a situação do Collor é em 92. Show de bola? Vamos para a próxima? O estabelecimento de novas regras eleitorais que determinaram eleições diretas e imediatas para presidente. Não, lembra que não? Lembra que no final do regime militar o pessoal foi para a rua, fez a campanha das diretas já, para tentar trazer as eleições diretas para a presidência da República novamente? Só que ela tinha que ter 2/3 para ser aprovada. Quando os deputados votaram, não teve esses 2/3 e aí findou que não foi aprovada. Show de bola? Vamos para a próxima. A lei da anistia, que permitia a volta de exilados políticos e isentava militares que haviam atuado na repressão política. Aí sim, essa aqui é a nossa. No final, nós tivemos a lei da anistia. Assim, aqueles que eram exilados puderam voltar ao Brasil, os exilados políticos, e a anistia, ela contemplou tanto os militares que atuaram na repressão política, como os exilados que tinham sido ali perseguidos politicamente na época do regime militar, certo? Então a lei da anistia, ela veio tentando contemplar os dois lados, ok? E é por isso que ela gerou muitos debates e gera até hoje. Show de bola? Tem pergunta da Manu? Vai lá, Manu, fala pra gente. Professor, por que a lei da anistia desperta debates até hoje no Brasil? Exatamente por conta disso, porque ela trouxe, né, ela contemplou tanto os militares que cometeram torturas, assassinatos e várias situações contra os perseguidos políticos do regime militar, quanto também aquelas pessoas que foram também alvo do Estado por conta de ações políticas que foram considerados subversivos, foram parar no exílio. Então, a anistia contemplou ambos os espectros. E é por isso que ela gera debates até hoje, porque casos emblemáticos só tiveram punição, ou pelo menos só foram esclarecidos, na verdade, muitos anos depois. E a punição, em alguns casos, nem chegou. As pessoas, os militares que torturaram pessoas, que desapareceram com esses corpos dessas pessoas, acabaram não sendo punidos, acabaram não pagando pelos seus crimes, certo? É por isso que isso gera um grande debate até os dias de hoje. Show de bola? Na aula de hoje, a gente viu o regime militar, a gente recuperou alguns aspectos importantes desse período, como milagre econômico, anistia e todas essas questões importantes ali que passaram por esse período do regime. E esses assuntos são assuntos importantes para o vestibular da UEA. Eu quero dizer para você continuar acompanhando a gente, baixando o aplicativo do Preveste UEA e seguindo a gente em todas as nossas redes sociais, para que você não perca nenhuma novidade desse super projeto que é o Preveste UEA. E não esqueça, período do regime militar é de 64 até 85 e contempla os governos desses presidentes que nós mencionamos aqui. O Castelo Branco, o Costa e Silva, o Médici, o Geisel e o Figueiredo, ok? A partir de 85, nós temos um processo de redemocratização do Brasil com a eleição do Tancredo Neves, que acaba não governando, e quem vai assumir realmente é o vice dele, o José Sarney. Show de bola? Um super abraço para todo mundo e até a próxima! Tchau, tchau, pessoal!